Pode começar? Vai. Tudo bom, gente? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho hoje sobre a minha empresa, né, a Schoolfish, e sobre realidade virtual pelo mundo. Por que pelo mundo? Esse ano a gente foi acelerado fora do país, a gente passou 3 meses na Malásia e a gente passou por vários países falando e desenvolvendo sobre realidade virtual. Então vou passar um pouquinho sobre, sobre nossa empresa. Só um minutinho, por favor. Obrigado. Então, para começar a falar, primeiro, quem sou eu? Eu tenho 30 anos, como eu falei, meu nome é Rafael Ferrari, e eu trabalho com desenvolvimento de jogos há 11 anos, mais ou menos. Então, voltando um pouquinho esses 11 anos, 12 anos atrás, eu me formei na Universidade Anhembi Morumbi, em 2008, mais ou menos, e lá, já desde 2007, na verdade, eu comecei a trabalhar com jogos mesmo. Minha primeira empresa que eu trabalhei foi a Skyzone. Naquela época, a gente trabalhava fazendo jogos mobile, então a gente fazia jogos para mais de 100 aparelhos, no mundo mais de 1000 aparelhos. Então a gente fazia muitos jogos. Eu era QA da Skyzone, e um ano depois eu fui para a Glu Mobile. Eu era QA lá, a gente ficava jogando mesmo, né? Uma história, todo mundo fala, não, ser QA é legal pra caramba, né? Porque a gente fica jogando o dia inteiro. Eu lembro de, por exemplo, na Skyzone eu testei uma vez o Rock Balboa e a gente tinha que zerar o Rock em todas as línguas. Tinham 6 línguas e 100 aparelhos. Então a gente testava e zerava o jogo umas 8 vezes por dia e eu não aguentava mais ver a cara do Rock. E aí na Glu Mobile, na verdade eu fui na Glu Mobile pra gente montar a equipe de testes da Glu Mobile. E aí eu montei a equipe de teste, a gente tinha 12 pessoas lá mais ou menos e eu virei desenvolvedor da Glu. Como desenvolvedor, na verdade, eu nem sabia programar direito. Eu aprendi a programar na Glu. E aí eu fiquei lá durante 3 anos. Trabalhei em vários jogos legais, vou passar alguns para vocês daqui a pouco. E depois eu fui para a Hive. Eu recebi a oportunidade de ir na Hive. Lá eu também fui desenvolvedor de jogos. A gente fez jogos para TV, para Kinect. A gente fez jogos de Unity, Android, iOS. Tudo que vocês imaginarem, a gente fez um jogo ali dentro. E eu recebi uma proposta faz uns 4, 5 anos, mais ou menos, de começar na Black River. Quem não conhece, a Black River ela é o estúdio de jogos da Samsung. Então eu fui trabalhar na Samsung, abrindo o estúdio de jogos na Samsung. Era lá em Manaus, e eu fiquei morando lá 3 anos em Manaus. A gente trabalhava no meio da selva mesmo ali, e fazendo jogos. Então a gente levou, por exemplo, a gente fazia jogos para realidade virtual, a gente levava para o pessoal testar os ribeirinhos mesmo. A gente levava lá, então o pessoal tinha bicho preguiça ali e os óculos de realidade virtual mesmo. Então, ano passado, eu fui um dos fundadores da Schoolfish, junto com a Gabriela. A gente é uma empresa de desenvolvimento de jogos. E é a história da Schoolfish e como a gente foi viajar o mundo que eu vou contar aqui um pouquinho mais. Esses foram alguns dos jogos que eu já trabalhei na época da Glu, na época da Skyzone e da Black River também. Então, vocês podem ver que eu trabalhei em alguns jogos bem legais e adquiri uma experiência bem bacana antes de abrir a nossa empresa, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre como surgiu a Schoolfish. Na época da Black River, eu era desenvolvedor lead lá. Então eu tinha uma equipe de 3, 4 funcionários de programadores e a gente fazia jogos primeiramente para celular, para mostrar as capacidades dos celulares Samsung. Então a gente falou, não, esses jogos têm que ser muito mais bonitos do que os outros. Exatamente porque os celulares Samsung tinham que mostrar que ele era mais potente. E a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar com realidade virtual antes de todo mundo aqui, praticamente. Então, em 2004, foi a primeira vez que eu usei realidade virtual com esse aqui na frente. Ele era uma versão protótipo ainda e a gente começou a desenvolver. Um dos jogos que a gente desenvolveu lá foi o Find Monsters. Esse jogo ele foi um dos jogos mais premiados lá fora na época do lançamento. A gente lançou ele em 2015, eu fui desenvolvedor lead dele. E a gente ganhou inúmeros prêmios lá fora e teve uma exposição muito grande mesmo para a Samsung. A gente também fez esse jogo que chama Rococo VR, que ele é um jogo preto e branco no VR, onde você é assassinato e você tem um certo tempo para descobrir o que aconteceu. Então, com todos esses jogos, só uma voltando aqui, ele também teve uma boa exposição lá fora. Eu tive a oportunidade de dar palestras em Amsterdã, Hollywood, em várias cidades, e aí a gente começou a ver que realmente, realidade virtual era uma coisa legal que a gente sabia fazer muito bem e que tinha oportunidade no mercado. Então, quando eu estava na Samsung, a gente recebeu um e-mail dessa empresa. A Imagination Studio é uma empresa do Sul. Hoje o rapaz é meu amigo, o Orlando. Obrigado, Orlando. E eles, na época, estavam desenvolvendo o Angry Birds VR. Então, eles estavam tendo alguns problemas para desenvolver o Angry Birds. E a gente
eles não conseguiam resolver alguns bugs. Então eles mandaram um e-mail para a gente que a gente ajudou eles a resolverem. Só que nessa época eles estavam na Malásia, então a gente estava trabalhando aqui em um tempo de um horário bem diferente do deles. Então eu mandava e-mail para ele respondia sempre à noite, e aí a gente tinha essa demora. E aí eu falei, nossa, o que você está fazendo na Malásia, cara? E aí ele me explicou o quê? Que eles estavam num processo de aceleração de empresas, chamado Game Founders. A Game Founders, para quem não sabe, é a maior aceleradora de empresas de jogos do mundo. Eles têm hoje em dia umas 80 empresas, e eu vou explicar mais ou menos como funciona daqui a pouco um pouquinho mais a fundo. Mas resumidamente, o que é uma aceleração? O conteúdo que eu aprenderia trabalhando em 3, 4, 5 anos, eu aprendi aqui em 3 meses de aceleração de conteúdo bem intenso mesmo. Então, foi aí que eu descobri sobre a Game Founders. Aqui atrás tem a minha foto e a foto da Gabriela. Nós dois que fundamos a Skullfish, e a gente era funcionário da Black River naquela época. Então, juntos, que a gente também trabalhava juntos com realidade virtual, a gente percebeu que VR tinha um potencial absurdo naquela época, não tinha tanto conteúdo assim, e a gente tinha capacidade de fazer. Hoje em dia, até quem tem o Gear VR, quem tem o Oculus Rift, Vive, ou todos os aparelhos de realidade virtual, ainda falta conteúdo. Então imagina na época que a gente começou a pensar nisso. E além de tudo, a gente tinha uma alta qualidade de entrega. A gente reparou que os jogos que a gente estava entregando e os conteúdos que a gente entregava era muito melhor ou batia de frente com empresas lá de fora. Então a gente começou a fazer o nome da Black River lá fora, e a gente falou, tá, aí tem uma oportunidade, e com alguns fatores que foram acontecendo, a gente resolveu então fundar a Skullfish. Ela nasceu ano passado, em junho de 2016. Naquela época a Gabriela ainda estava terminando alguns projetos na Skullfish, na Black River, e ela não queria sair ainda. Então, quando eu saí da Samsung e eu fui para Austin, porque eu tinha um amigo lá que morava em Austin, passei 2 meses lá e eu falei, cara, eu vou lá e eu vou aprender o máximo que eu puder de realidade virtual. Para quem não sabe, Austin é uma das empresas das cidades dos Estados Unidos que mais tem desenvolvedores de jogos. Tem várias empresas lá, Electronic Arts, Ubisoft, tem todas que estão lá. Então eu fui lá viver um pouco de como era aquele ambiente. E estando lá perto do pessoal, eu participei bem próximo do desenvolvimento do McDonald's de realidade virtual, que foi uma experiência dos Estados Unidos, lá para a Comic Con de 2016, se eu não me engano. Vi de perto o desenvolvimento do American Horror Story VR. Então o pessoal estava desenvolvendo ali, eu vi como eles estavam fazendo. Eu consegui ter esse tipo de experiência. E a gente participou do desenvolvimento do Kit Kat de realidade virtual. Esse foi uma foto do Kit Kat. Então, em setembro, acabou aqueles 2 meses e eu voltei para o Brasil. Voltei para São Paulo, me encontrei com a minha sócia e a gente falou, beleza, vamos abrir a Skullfish. A gente fez lá os papéis todos, abriu oficialmente a Skullfish. Então, quando a gente abriu a Skullfish, a gente falou, beleza, o que a gente vai fazer agora? Esse evento apareceu no meu Facebook como link patrocinado. Ele é um circuito startup de São Paulo, é um encontro basicamente de startups. E a gente falou, beleza, a gente tem uma empresa nova, a gente é uma startup, vamos lá. E ali eu aprendi que a gente não era uma startup. Porque tem muitas visões diferentes de startup, eu respeito todas, a minha visão hoje ela é um pouco diferente. Para mim, uma startup ela é algum aplicativo, alguma coisa que é escalonável. A gente não era exatamente escalonável, mas nosso jogo é uma startup. Os aplicativos que a gente faz, eles são startups. Então a Skullfish hoje ela tem várias startups dentro. Alguns jogos, alguns aplicativos. Então é assim que a gente se enxerga, como uma hold de startups dentro da gente. E esse dia, logo que começou o evento, o pessoal falou, ó, quem quer fazer um pitch aqui na frente? Eu falei, beleza, eu fui. Acho que fui o primeiro ou o segundo, todo mundo estava com vergonha. E aí eu peguei um aparelho desse, pus na cabeça e falei, ó, a gente é a Skullfish, acabamos de formar, a gente era da Samsung e a gente faz realidade virtual melhor que todo mundo aqui no Brasil. Alguma coisa assim, eu nem lembro direito. Mas eu só falei isso para chamar a atenção do pessoal, porque a gente precisava. Eu não tinha nada para mostrar exatamente, a gente tinha um demo, né? E aquele dia tinham alguns investidores dando palestras, a gente viu os investidores e eu fui falar com um deles. E aí a gente mostrei o que a gente já tinha feito, a nossa experiência e tal. E foi assim que a gente conheceu um dos investidores da Skullfish. Depois aliás, ainda em setembro, abriram as inscrições para o Game Founders. Então, quando eu aprendi sobre o Game Founders, falei, beleza, agora a gente vai enviar. Então a gente enviou para o Game Founders o que a gente precisava enviar. Um demo do que a gente fazia e falar um pouco da empresa. A gente gravou um vídeo, colocou no YouTube, falou da empresa, e aí a gente passou por uma série de entrevistas para ser selecionado. Então, por exemplo, esse daqui foi o primeiro demo que a gente enviou para eles. Vou dar um passinho aqui para cá. Esse era um jogo que eu desenvolvi com um amigo meu lá do Texas, também com o pessoal da Skullfish.
Ele é um jogo para VR que você controlava aquela meninazinha ali em cima em realidade virtual, usando o controle. E o pessoal gostou bastante, achou que tinha potencial e a gente foi selecionado depois. Então vocês podem ver que setembro foi um mês muito importante para a gente. Em novembro, a gente fechou a nossa parceria, na verdade, investimento com a Kick Ventures, que era a empresa que a gente conheceu lá no circuito startup de São Paulo. Então, em 2 meses, a gente já tinha fechado com a Kick Ventures, recebido o primeiro aporte financeiro para a gente conseguir dar continuidade nos nossos aplicativos e nos nossos jogos. Então, por exemplo, em dezembro a gente tinha isso para mostrar. Isso aqui é um aplicativo nosso de realidade virtual. Basicamente é um apartamento que você consegue interagir com qualquer coisa, pega os livros, enfim, você faz literalmente o que você quiser no apartamento. E o nosso foco sempre foi a parte de engenharia e arquitetura. A gente tinha também uma experiência em realidade virtual para o Papai Noel. Na época de Natal, a gente mostrou ela num evento em dezembro do ano passado, a primeira vez. Basicamente você é o Papai Noel, você pode ver que ele copia ali os movimentos e você consegue desenha essa luzinha azul e luzinhas de Natal. Então, a gente tinha também estava fazendo algumas experiências de marca com algumas empresas de São Paulo, principalmente. Aqui é uma foto do primeiro evento que a gente foi ano passado, quando a gente mostrou o Papai Noel. Então, beleza, em dezembro a gente tinha tudo isso já feito e aí a gente recebeu a notícia mais legal de todas, que a gente foi selecionado para o Game Founders. O que isso significava? Que em janeiro, a gente recebeu acho que dia 15 de dezembro essa notícia, dia 4 de janeiro a gente tinha que estar na Malásia. E vocês sabem que comprar uma passagem nessa época do ano, de Natal, ela é bem cara. Mas enfim, aí a gente recebe o aporte financeiro para tudo isso. Em 2 semanas ou 3 semanas a gente estava na Malásia. Então a gente falou, cara, o que a gente vai fazer na Malásia? O que tem lá? É uma cultura completamente diferente. Enfim, para a gente o principal foi aprender a cultura mesmo, que a gente não tinha a menor ideia de como era do outro lado do mundo. Então aqui no começo do ano a gente tinha 2 aportes financeiros já, que era da Game Founders e da Kick, então a gente tem 2 investidores para começar o ano bem. Essas foram as primeiras fotos que a gente tirou lá na Malásia, mostrar um pouquinho também de como a gente viveu lá para vocês entenderem. E aqui foi a primeira foto do escritório lá. Então, como que funciona lá mais ou menos? Eles recebem uma série de empresas pelo mundo que trabalham juntas ali no mesmo ambiente, além de receber o aporte financeiro e de toda a ajuda, né? Então aqui era uma foto do nosso escritório de 3 meses na Malásia. Esse prédio, se eu não me engano, era no 38º andar, e a gente conseguia ver a cidade inteira, e aqui tem várias mesas que várias pessoas de toda a parte do mundo tinham. Então do nosso lado ali tinha o italiano, tinha egípcio, tinha ucraniano, russo, todo mundo trabalhando única e exclusivamente com jogos. E a gente era a única empresa que estava trabalhando com realidade virtual. Uma coisa que foi muito legal para mim foi ver esse tipo de imagem, foi poder ter esse tipo de experiência. Uma cultura completamente diferente jogando nossos jogos. Esse jogo aqui é um jogo musical que a gente fez, a gente mostrou ele na GDC, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais depois. Ele é um jogo musical que ele tinha a música do Rock Balboa, Eye of Tiger. Acho que quase aqui todo mundo deve conhecer a música, não conheço quem não conheça aqui. Mas essas pessoas, elas não conheciam algumas delas. Isso me deixou bem impressionado. Depois que eles terminaram de jogar, eles falaram pra mim, cara, que música é essa? Vocês que fizeram? Eu falei, não, vocês não conhecem? Ela, não. Eu falei, é do filme, Rock Balboa. Ela falou, mas que filme é esse? Aí eu falei, nossa, como assim vocês não conhecem? E aí eu fui entendendo melhor como é a cultura deles. Então aqui tem uma foto de lá. Então beleza, o Game Founders, como funciona falando agora na parte de investimento? A gente recebeu $25 mil de investimento e hoje a gente tem uma empresa na Estônia. Game Founders é uma empresa estoniana. Por que a gente tem uma empresa na Estônia? Porque é muito mais fácil levantar investimento na Estônia do que no Brasil. No Brasil tem uma série de problemas, uma série de leis e regulamentações que as empresas preferem não fazer. Então, como a gente é uma empresa pequena e uma empresa nova, é um trabalho a mais a gente convencer o pessoal a mandar o dinheiro para o Brasil. Então a gente recebe sempre um investimento na Malásia. Na Estônia. E eles têm, hoje em dia o Game Founders tem 9% da nossa empresa em troca desse valor. É um dado público e eles têm bet todo ano. Então, a cada bet que a gente fala, a cada ciclo do Game Founders, eles selecionam 10 times, como eu falei, no nosso tinha italiano, russo, ucraniano, colombiano, uma série de culturas diferentes. A gente recebeu mais de 150 mentorias, a maioria delas foram ao vivo, então a gente tinha ali pessoas importantes de fato do mercado. Ali na Malásia, eles levam a pessoa para lá, eles passam uns 2 dias lá, depois eles vão embora.
Isso foi importante para a gente conseguir provar que o nosso conteúdo era bom. Porque o nosso conteúdo era bom aqui no Brasil, o pessoal falava bem, só que lá fora, e com pessoas de verdade da indústria, será que ele era bom mesmo? Então a gente conheceu o pessoal que criou o Candy Crush. Alguém aqui conhece o Crossroads, que é um jogo para Android? Os desenvolvedores jogaram o nosso jogo, a publisher jogou, a gente aprendeu como eles fizeram toda a parte de publicação do Crossroads. Então, esse tipo de mentoria, a gente demoraria muito provavelmente mais de 3 anos para aprender. Porque eu não vou chegar lá no cara do Crossroads e ele não vai me dar atenção, provavelmente. Mas com o Game Founders eu consegui isso. E o principal para mim foi que a gente fez muito pitch. Toda semana a gente fazia pitch. Para quem não conhece, pitch é basicamente vir aqui na frente e falar do meu jogo e convencer investidores no geral a me dar dinheiro ou falar que o jogo é bom. Então a gente fazia pitch toda semana. A gente fez, acho que, sei lá, mais de uns 40 pitches. Eu nunca fui muito bom de pitch nem nada, porque eu sempre fui desenvolvedor, né? Eu era programador. Então eu subia no palco e tinha vergonha. Eu ainda tenho vergonha, então se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam aí. Mas ali melhorou bastante. E principal, a gente tinha uma máquina de café que a gente usou muito, que era muito importante para a gente estar desenvolvendo. Então aqui, por exemplo, é a foto do primeiro pitch que eu fiz lá. Foi mais ou menos como eu falei que eu fiz do circuito startup. Coloquei o óculos na cabeça e eu fiz o pitch. E aí eu terminei e falei, cara, foi legal. E aí os caras acabaram comigo. Eles falaram que foi o pior que eles viram, que era tudo muito ruim, que eu não sabia falar. E, na verdade, eles fizeram isso de propósito para a gente se preparar muito melhor. Como que eu vou fazer um pitch para alguém que vou pedir $1 milhão, $100 mil, se eu não mostro segurança no que eu estou fazendo? Então a gente aprendeu muito. Aqui era o timeline do tempo que a gente ficou na Malásia. De janeiro a março, mais ou menos, era o que a gente tinha. Só que o nosso batch, a gente pegou os principais eventos de jogos do mundo. Então a gente tinha a GDC e a Game Connection em fevereiro, e a gente tinha a GMGC, que é um evento na China. Então a gente fez o nosso plano baseado nisso. A gente falou, beleza, na GDC a gente vai levar o nosso jogo o melhor possível, de uma maneira que a gente consiga, pelo menos, impressionar alguém ou receber algum feedback. Então, além disso, aqui a gente tinha, entre esses meses, Playtest e Demo Day. Quem não sabe, Playtest e Demo Day, eles são dias que as pessoas vão no escritório e a gente dá o jogo para elas e testa o que a gente está implementando. Vê o feedback e escuta o que eles estão falando. Basicamente é isso. Então a gente tinha que se preparar isso toda semana e, além disso, a gente tinha... A gente tinha as mentorias, que aconteciam umas 4 vezes por semana. Então a gente tinha que desenvolver o jogo, fazer as mentorias, fazer playtest e se preparar para os eventos. Então foi bem difícil assim para a gente no começo. A gente virou algumas noites, mas depois se mostrou que foi muito legal. Então, beleza. Quando eu fui para o Game Founders, eu fiz essa pergunta aqui. Eu tinha uma pergunta na cabeça que era: como que eu vou chegar lá no Facebook e falar, cara, eu tenho um jogo muito legal, me dá $100 mil que eu vou fazer ele agora e todo mundo vai ganhar. Eu não tinha a menor ideia de como fazer isso e como as empresas conseguiam fazer isso. E essa foi a pergunta que eu mais fiz lá e eu acho que eu mais aprendi. Eu queria contar a história dessa empresa que chama Twisted Pixel. Eu não sei se alguém conhece, eles são uma empresa dos Estados Unidos, do Texas, e eles começaram fazendo os jogos. Esses são alguns jogos deles, e o jogo mais importante para eles, nesse caso, foi o Explosion Man. O Explosion Man ele é um jogo bem simples, que você clica na tela e ele vai explodindo. Você clica nele, na verdade, no botão, e ele pula quando ele explode. E aí eles tinham um demo desse jogo, e eles foram lá na Microsoft pedir investimento. Então, de 2006 a 2011, eles eram completamente independentes. Quando eles chegaram na Microsoft, a Microsoft gostou do jogo, eles mostraram um demo do jogo, e eles conseguiram levantar um investimento pequeno para fazer aquele jogo. Eles fizeram o jogo, fizeram de uma maneira legal, e aí eles conseguiram mais um investimento para o próximo jogo. E eles fizeram tão bem que a Microsoft falou, cara, vocês são muito bons, eu vou comprar vocês. E aí eles viraram uma empresa da Microsoft em 2011. E de 2011 a 2015, bom, os caras ficaram milionários na hora. E em 2015, o que aconteceu foi que eles não estavam gostando e eles resolveram se comprar de volta. Então, com essa história, assim, eu queria mostrar como que eu consegui, como que as empresas levando investimentos. Sempre tendo algum produto baseado no que você já fez. Quanto menos produtos você tiver, quanto menos coisas vocês tiverem lançado, mais difícil é. Hoje em dia, para mim, é muito difícil, mesmo tendo trabalhado em todos esses jogos, a conseguir um tipo de investimento de uma maneira que o pessoal lá de fora consegue. O pessoal que está lá em Silicon Valley consegue levantar um investimento muito maior do que eu, provavelmente. Então a gente definiu que o nosso jogo para a GDC ia ser o Lila's Tale Demo. É o nosso jogo que está aqui no Gear VR. Quem quiser ver depois, pode ver também depois da palestra. Então, falando rapidamente de como a gente pensou nele, a gente dividiu em 5 áreas e a gente falou, beleza, uma empresa AAA,
ela consegue ser muito boa em todas as áreas. A gente não é uma empresa AAA, a gente não tem a menor chance de fazer isso. Como que a gente vai fazer? Então aqui é como um jogo AAA parece. Eles são muito bons em todas as áreas. Esse é como o Lilas Tale parece. A gente exagerou nos gráficos, a gente falou, cara, o nosso gráfico vai ser muito bom e a gente vai ter um gameplay muito legal. É isso. Esse é o nosso demo, não precisa ter som, não precisa ter nada. Não adianta a gente ter som se o cara não vai nem ter tempo de escutar às vezes. A gente vai mostrar que a gente sabe fazer e por isso que a gente vai merecer os investimentos que a gente tem. Então o jogo era assim, lembra que eu mostrei para vocês? E ele virou isso. A gente tem uma luz, na verdade, que você guia a personagem. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho mais do vídeo dele. Se puder clicar no vídeo ali só. Esse é o nosso vídeo de apresentação lá na GDC do nosso jogo. Então você está sempre no meio de uma esfera, na verdade uma caverna. Você controla essa menininha e você controla olhando através de uma luz. Ela segue a luz e você controla a luz. Você resolve os puzzles que a gente tem no jogo, ligando essas bolinhas, né? E assim você vai resolvendo os puzzles e o jogo vai continuar andando, né? Então foi exatamente esse vídeo que a gente levou na GDC. A gente tinha esse vídeo do lado do nosso computador e o Gear VR. Aqui foram umas fotos de alguns playtests que a gente teve lá na Malásia. Então aqui a gente falou, beleza, a gente vai para a GDC, só que a gente vai ter alguns planos diferentes. Plano A, todo mundo vai dar dinheiro pra gente, a gente vai fazer o melhor jogo e a gente vai fazer um jogo muito grande, muito legal e a gente vai ficar muito famoso. Beleza. Plano B, bom, se não derem muito dinheiro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um jogo mais reduzido, que ainda assim a gente consiga ter algum impacto na hora que a gente mostrar para as pessoas. E o plano C provavelmente seria a gente lançar o jogo com o dinheiro que a gente tinha na época, que era muito curto, e a gente ia ver o que ia dar. Então é importante vocês terem sempre vários planos, porque provavelmente o plano A ele não vai acontecer tão fácil assim. Então a gente foi para os eventos, e como eu falei para vocês, acho que o vídeo está até ali atrás, e a gente levou, isso aqui foi na Game Connection, era isso que a gente tinha para mostrar para os investidores. Então aqui a gente teve reuniões com a Microsoft, com publishers japonesas, russas, a gente falou com o Facebook, com um monte de empresas que gostaram muito do Lilas. Aqui foi lá na GDC, vocês podem ver que aqui é bem no stand da Oculus. Então eu queria contar só uma história bem rápida de como a gente conseguiu uma reunião com a Oculus. Eu já conheci alguns deles, porque eu trabalhava na Samsung, e eles sabiam que eu tinha empresa, mas eu não tinha conseguido uma reunião. E aí no penúltimo dia eu peguei e mandei um tweet pro cara que é o responsável lá, o Chris Pru, ele é o responsável pela parte técnica da Oculus. Falei, cara, você tem um tempo livre? Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Ele falou, tenho, passa aí. Só que aí ele não estava lá, ele não me falou nada, não deu meu nome na recepção, não me deixaram entrar. No outro dia eu mandei um outro tweet, falei, eu tentei, não te achei, ninguém me deixou entrar. E aí ele pegou o último horário da agenda dele, que era acho que às 2h30, o pessoal estava desmontando tudo, e ele falou, não, vamos aqui, vamos fazer essa reunião. E a gente fez a reunião e eu mostrei esse jogo para eles. Ele jogou o jogo inteiro e ele falou, cara, foi um dos melhores jogos que a gente já viu. É muito legal e tal, e eu gostei. E assim, foi assim que a gente conseguiu, enfim, ter o primeiro contato com a Oculus mostrando o nosso jogo. Foi simplesmente num Twitter. Outra história que eu queria contar para vocês, alguém conhece essa empresa? Provavelmente não. Eles fazem realidade virtual também, jogos de realidade virtual, mas acho que todo mundo deve conhecer esse jogo, ou esse desenho animado. É o Adventure Times. Eles foram os caras que fizeram Adventure Times pro Gear VR. E eles são colegas nossos. E a gente viu que eles estavam pela feira e a gente queria uma reunião no Daydream com o pessoal da Google para mostrar o nosso jogo também. Só que eles não estavam aceitando a nossa reunião. E aí eu fui lá e falei, cara, procurei eles na feira, a gente correu na feira toda. Enfim, eles arrumaram um tempo e eles introduziram a gente para o pessoal do Daydream e aí a gente começou a conversar também com eles. Então foi bem legal, isso é importante que em todos os eventos que a gente foi, todas as pessoas que a gente conhece, elas podem ser importantes lá na frente. Se ela não tem às vezes muito o que acrescentar agora, talvez daqui a um ano ela possa ter, a gente nunca sabe. Por isso, isso foi uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu. Quando eu mostrei para vocês sobre o nosso demo lá do Rock Balboa, aqui na verdade é um stand que tem na GDC e o nosso jogo estava nesse stand. É na verdade um aparelhinho que a gente coloca aqui em cima e você consegue usar as duas mãos e traquear o espaço para o Gear VR. Então eles tinham um espaço desse tamanho e a gente conseguia andar com o celular na cabeça e ver andando de verdade. Então o nosso jogo ajudou a mostrar a tecnologia deles.
Então aqui tem uma foto de uma das salas que tinha nosso jogo ali. A gente fez um jogo bem simples mesmo para ele. Esse jogo a gente desenvolveu em, acho que foram 4 dias, e ele foi mostrado na GDC. Aqui já foi um evento, logo depois da GDC, a gente foi para a China. A gente saiu de São Francisco e foi para a China mostrar os nossos jogos. A gente tinha um evento, a gente tinha sido selecionado para fazer um pitch também. E aí a gente teve algumas rodadas de investimento, de reuniões aqui na China com tradutores e tudo mais. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês que a gente fez um monte de pitch que foi muito importante, esse daqui foi o pitch que a gente fez lá na China. Então eu estava aqui com essas pessoas aqui, eles eram investidores, eles eram jurados, e a gente teve que fazer o mesmo pitch que a gente fazia toda semana na China. Então a gente aprendeu a fazer o pitch, aprendeu a falar um pouquinho melhor em público, e o que trouxe resultados muito legais. Então vamos lá, passando, recapitulando de como começou o nosso ano e como terminou, não, na verdade, até agora, né? Então a gente saiu de São Paulo e a gente foi para Londres, Malásia, a gente passou por, se não me engano, foram 8 ou 9 países mostrando realidade virtual. A gente foi por todos esses países mostrando o Lilas e testando o nosso jogo e vendo o que o pessoal acha. E aí a gente teve feedback positivo em todos os países. Mesmo o pessoal, por exemplo, da China, acha que tem a ver com o mercado deles. O mercado da China é um mercado muito exclusivo, é um mercado muito diferente do que a gente está acostumado, é difícil entrar lá. Por exemplo, no mercado mobile da China a gente tem mais de 100 ou 200 lojas e é impossível você conseguir colocar em 100 lojas o seu jogo. E aí sempre precisa de uma publisher lá. E eles gostaram bastante. Então, foi tudo isso que aconteceu nesse pequeno período de tempo. O que mudou pra gente naquela época? A gente era um time de 2 pessoas praticamente. No Lilas a gente teve 4 pessoas mais ou menos trabalhando, de 4 a 5 pessoas. A gente tinha muita dúvida. A gente, cara, era programador. Como que eu vou manter uma empresa? Como que eu vou fazer o pagamento, sei lá, de salário, imposto? Como que eu vou manter aquele dinheiro que eu tenho durante um ano para manter minha equipe? Como que eu vou contratar alguém sem ter medo de ter que demitir ele, porque eu estou mexendo com uma família, né? E a gente tinha muita vontade de fazer tudo. O que a gente aprendeu lá foi que a gente fez muitas conexões. Então, cara, eu tenho conexões provavelmente com quase todo mundo de alguma maneira da indústria de jogos. Por exemplo, aquele meu amigo da Imagination que eu mostrei no começo, eles estão fazendo um jogo de realidade virtual que para quem jogou Mega Drive é o tipo como se fosse o Road Rash em realidade virtual. E com o Game Founders e com as conexões que a gente tem, o cara que fez o Road Rash jogou o jogo dele e deu o aval, falou, cara, esse jogo aí é legal. Então isso foi bem legal. A gente aprendeu muita coisa, aprendeu que a gente era legal, como fazer as coisas, como estruturar a empresa, a ter foco, não adianta a gente fazer tudo, por isso que a gente hoje, nosso foco, a gente faz jogos e a gente faz alguns aplicativos, trabalha no mercado B2B, a gente tem uma empresa estruturada com os pilares corretos. E o principal que foi a gente ter a nossa qualidade comprovada por pessoas do mundo inteiro. Então, qualquer tipo de pessoa que eu acredito que eu não conhecia assim, testou nosso jogo, algumas pessoas não gostaram, outras pessoas gostaram. Inclusive na parte de feedback e de teste, os melhores feedbacks são os feedbacks ruins. Quando o cara fala pra gente, fala, cara, esse jogo não é bom, eu não consigo jogar. Mas quase ninguém fala, porque o pessoal tem medo, que eu sou desenvolvedor e ele não quer me deixar chateado. Mas se vocês testarem algum jogo, algum desenvolvedor chegar para vocês e falar, cara, o que você acha do meu jogo? Seja sincero, pode acabar com ele, fala que o jogo é bem ruim mesmo. Isso vai ser importante para ele fazer um jogo melhor e ter mais sucesso. Então, como eu falei, o nosso time começou com 2 pessoas, basicamente. Hoje a gente tem 8 pessoas no nosso time trabalhando. Alguns estão em São Paulo, a gente é de São Paulo, tá? Eu acabei esquecendo de falar. A gente está lá em São Paulo, alguns estão fora do país, a gente trabalha com algumas pessoas remotas também. E aí a gente está fazendo todos esses jogos. O Lilas, o que aconteceu com o Lilas depois? A gente já ganhou 5 prêmios internacionais. A gente ganhou um prêmio agora em Amsterdã, a gente vai estar lá representando o Brasil em Amsterdã. A gente ganhou lá em Singapura e na China também. Então a gente tem todos esses prêmios sem ter lançado o jogo ainda. Tá, vamos falar agora então quais são os nossos projetos novos e do que a gente está fazendo depois de todas essas experiências. A gente voltou da Malásia agora em abril, mais ou menos. Desde lá a gente trabalha com o Pixel Rift para ajudar o pessoal a terminar o jogo. Não sei se alguém conhece. É o primeiro jogo brasileiro de realidade virtual. Na época da Copa, teve uma menina que correu com a tocha da Copa com óculos de realidade virtual. Não sei se vocês lembram. Ela que fez esse jogo e a gente está ajudando ela a terminar o jogo e a lançar para PlayStation VR, Oculus Rift, para todos eles. A gente trabalhou com a experiência de McDonald's de realidade virtual. A gente entregou mês passado. É uma experiência para estudante. E a gente tem o nosso novo jogo, que é um jogo de festa junina, para esse mês de festa junina.
Então basicamente é um jogo musical que você reage às notas musicais. E a gente está desenvolvendo, na verdade, tá aqui, esperar acabar a música e eu falo. O que a gente está desenvolvendo são, na verdade, a gente não desenvolve jogos, a gente desenvolve aplicativos que a gente consiga fazer os jogos de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Esse jogo a gente desenvolveu ele em 1 semana e meia. E a gente está mostrando ele em algumas feiras, em algumas festas juninas lá de São Paulo. Inclusive, se alguém quiser que esse jogo seja aqui, pode falar comigo, a gente traz aqui. Então, bom, falar um pouquinho só, bem rápido aqui do futuro. O que eu acho que vai ser o futuro da Skullfish? Cara, eu não sei, na verdade a gente vai sempre trabalhar com realidade virtual. E eu acho que o futuro da realidade virtual é incrível. Para mim essa é a imagem que mais representa e mais me marcou. É uma imagem, acho que foi do ano passado, se eu não me engano, que eu nem sei quantos aparelhos o pessoal está usando ao mesmo tempo. Eu acho que em muito pouco tempo vai ser algo muito possível de acontecer na nossa realidade. Quando eu dei uma palestra uma vez em Hollywood, uma TV japonesa me entrevistou e eles perguntaram o que eu achava. Eu falei lá, eles falaram, cara, depois eles falaram para mim, olha, foi a maior revolução que eu já vi depois da televisão. Porque a gente estava lá em cima da piscina de Hollywood e tinha um pessoal usando VR dentro da piscina. Eles estavam na piscina e com o VR na cabeça. É um pouco louco você pensar nisso, que o VR pode cair e tal, mas existe isso. Tem inclusive uma empresa, eu não lembro qual é o nome da empresa, que ela fez um equipamento de realidade virtual que você consegue mergulhar. Então ele é toda a prova d'água, você pula lá na água e consegue nadar. Então aquelas experiências que você está no fundo do mar, às vezes, elas podem ser muito reais. Então é isso que eu imagino. Eu queria agora só fechar perguntando se alguém tem alguma pergunta, né? Eu quis passar um pouquinho mais a ideia de como é ser acelerado. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode levantar a mão e fazer. Alguém tem? Pode fazer. Eu não sei se tem microfone para... Oi, boa tarde. Boa tarde, sou a Verônica. Verônica? Verônica. Agora. Posso falar? Tá, desculpa. Eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpa se você já falou. Eu gostaria que você voltasse naquele slide que tem sua equipe e dissesse quem é cada pessoa e o que eles fazem. Beleza. Inclusive você, tua formação. Tá bom, eu falei ela no começo, vou falar de novo agora. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, bom, eu sou ali em cima, né? Minha formação é de game designer, mas eu nunca fui game designer de verdade, eu sempre fui programador, eu aprendi bem na raça mesmo, não fazendo curso, mas trabalhando. Então eu sou mais programador que qualquer outra coisa. Hoje eu faço de tudo, né? Pago as contas lá, troco o lixo do banheiro, limpo tudo, enfim, faço tudo que vocês possam imaginar. A Gabriela, ela é outra fundadora da empresa. Ela cuida de toda a parte de arte. Então, todos os jogos que vocês viram, é ela que cuida da qualidade visual, né, nossa. Então, tudo que é de arte eu passo para ela. Ela controla o concept, ela faz concept também, mas a ideia é que ela é mais como se fosse uma diretora de arte. A gente não gosta muito desses termos, né? Mas é como se fosse uma diretora de arte e, às vezes, por exemplo, quando precisa, a gente contrata um pessoal que é freelancer. O Lilas Tale, por exemplo, aquele desenho do Lilas, ela deu a direção de arte, foi a Bianca, uma freelancer, inclusive, que fez junto com a gente, né? É importante também falar que tem um cara nos Estados Unidos, o Jesse, que ele é de outra empresa, mas ele também trabalha com a gente dependendo do projeto. Então, esse japonês aqui de cima, ele é o André Kishimoto, ele é programador, ele é só programador, ele é um programador muito, muito bom e a gente trouxe ele há pouco tempo. O Thomas é o que está aqui, ele é game designer, ele tem bastante experiência no Brasil como game designer e agora a gente conseguiu trazer mais um game designer para melhorar os nossos jogos, para melhorar todas as regras, né? Embaixo ali é o Cristiano, ele é Technical Artist. Queria até falar que esse cargo quase não existe no Brasil e é muito difícil achar. Ele mora, por exemplo, na Alemanha, eu trabalho com ele remoto, porque ele trabalha para outras empresas também, mas ele é um cara muito importante para a gente, é um cara que no final o que ele faz, na verdade? Ele é um cara que entende um pouquinho de programação e muito de arte, e ele junta tudo. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um jogo, eu não quero receber o asset lá do artista, eu quero que ele já entre no meu jogo. Então, o artista ele vai pegar esse asset, colocar no jogo, deixar ele de uma maneira bonita, e aí os programadores só se preocupam em programar o jogo. É assim que a gente faz lá na Skullfish. Aqui a Isa, ela é a nossa estagiária game designer lá, faz um pouquinho de tudo também, testa os jogos, ela é QA também, e ela acabou de entrar também no time. Atrás de mim tem o Jota, outro programador, ele também é bem novo, acabou de entrar no time, faz um mês nem isso. Então o nosso time cresceu bem esse mês, né? E o último aqui é o Rony.
O Rony ele trabalhou muito no Lila's Tale, né, no jogo que a gente mostrou, e ele está sempre trabalhando com a gente. Ele é programador e ele trabalha no sul, ele mora no sul. E aí, como a gente se conhece há muito tempo, a gente continua trabalhando com ele de forma remota também. Então, basicamente, esse é o time. A parte burocrática, isso. Isso. Basicamente, toda essa parte burocrática eu tento deixar comigo para deixar o time livre para fazer o que eles precisam. Eu só passo para eles quais são os projetos que a gente precisa, eu dou a direção, tiro algumas dúvidas, mas eu faço toda a parte administrativa. A Gabi me ajuda muito, principalmente na parte financeira lá, para a gente não esquecer de pagar nenhuma conta. E a gente tem uma empresa parceira nossa, amiga, que ela faz toda a parte de contabilidade também, porque aí é um trabalho muito difícil para fazer ali dentro. Respondido? Opa, você? Oi. Olá. Então, eu queria saber se vocês utilizam alguma metodologia ágil lá, Scrum, ou se vocês também, se essa galera que é game designer, se eles usam o X também. Então, se eles usam o quê? Desculpa, não ouvi. O X, User Experience. Ah, sim. Então, o pessoal de game designer, a regra, o que o game designer faz é só criar as regras mesmo. Então, todo mundo acha que game designer é o cara que vai dar a ideia do jogo, que vai ser o cara que vai falar, nós vamos fazer um jogo de arma aqui. Na verdade, todo mundo da equipe dá ideias e ele que tem o problema de achar um jogo naquilo. Eu falo pra ele, cara, vamos fazer um jogo de carro, de corrida, que você tem que atirar nos outros. Ele, tá, vamos criar as regras agora. É isso que eles fazem. A parte de UX, a Gabriela, ela era antes, na verdade, UX designer e UX designer. Então, ela cuida toda essa parte. Para a realidade virtual é um pouquinho diferente. O bom, na verdade, de realidade virtual é que não existem regras. Então, é um dos motivos que a gente está lá. A gente está ajudando a criar padrões na realidade virtual. Então, a Gabriela ela é especialista em UX e a gente usa muito UX não diegético, né, na verdade, que o player não vê. Então, só no Lilas, na verdade, que só o player vê e ela não vê. Mas, enfim, ela que cuida da parte de UX e o X designer, né, de todo o flow. E a primeira pergunta, desculpa, eu esqueci. Perguntei sobre metodologias ágeis. Metodologia. Scrum, por exemplo. Isso, a gente usa geralmente Scrum, a gente faz sprints. Agora a gente está fazendo de 1 ou 2 semanas, mas geralmente são de 2 semanas e de acordo com os projetos. E aí a gente vai colocando de acordo com os projetos, mas a gente usa assim, a gente faz meeting todo dia de manhã, ou quando a equipe está. Nossos meetings são de 5, 10 minutos, bem rápidos mesmo, só para ter certeza que está todo mundo caminhando na mesma direção. É importante que algumas vezes no desenvolvimento de jogos, eu fiz mais de 30, 40 jogos, e quando o time é muito grande, às vezes com o time até pequeno, as pessoas do time elas estão fazendo jogos diferentes, sem saber. Ela tem uma visão de um jogo e eu tenho uma visão diferente. Então eu implemento uma coisa que ela não queria, e aí é uma confusão só. Por isso que o Agile o Scrum é bem bom, porque a gente todo dia fala, gente, é esse o jogo que a gente está fazendo aqui. Todo mundo sabe. Então a gente chega lá pro programador e fala, tá, me descreve o jogo. E aí a gente vê qual que é a visão dele. Muitas vezes é uma visão diferente, aí a gente vai ajustando e tal. É assim que a gente faz. Opa. Mais alguma pergunta? Primeiramente, parabéns. Obrigado. Gostei muito da Skullfish. Eu queria que você contasse mais das experiências da viagem, porque vocês viajaram para mais de 10 países aí. E, cara, como é que foi isso? Como é que vocês viajavam, vendiam projetos nos países que vocês estavam? Como é que foi essa... Cara, bom, o que eu posso falar das experiências? A gente passou 3 meses, né, basicamente viajando. Em 3 meses a gente esteve em 8 países. Alguns países que a gente colocou lá, por exemplo, Madrid, acho que eu não lembro qual que é o outro, Londres também. A gente passou muito rápido, mas a gente conseguiu fazer alguns testes com algumas pessoas. Então a experiência, cara, assim, eu não sei nem como descrever, ela abriu a nossa mente. Porque antes a gente falava, cara, vamos fazer o jogo aqui pro nosso mercado que a gente conhece. E, por exemplo, a gente foi pra China, que é uma coisa absurda, assim, eu nunca tinha ido pra China e eu nunca imaginei o que era a China. Lá é completamente diferente. A gente ia no metrô, o pessoal que fica no celular, no metrô lá é todo mundo. Então o cara anda com o celular na mão, ele tá no metrô com o celular na mão, e falou, nossa, a potencial é um absurdo. A China, ela gera mais dinheiro em jogos do que quase o mundo inteiro. Tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas lá. O Crossroads, por exemplo, quando eu falei que foi uma das experiências que a gente teve, Crossroads é um joguinho lá de celular, né? Eles tiveram, acho que 300 milhões de downloads na China com jogos, então foi bem legal. Por exemplo, na Malásia,
O que foi diferente pra gente foi ver que eles não tinham a menor ideia do que era realidade virtual. A verdade é que muita gente conhece é o cardboard, que é aquele de papelão, ou na verdade eles não sabem diferenciar do Gear, né, que é esse, ou daqueles outros que vendem, por exemplo, tem um monte que tem no mercado, né, de 30, 40, 50 reais, que é parecido, só que a qualidade é inferior, né, é bem diferente. E aí todo mundo que jogava falava, cara, você abriu minha mente, eu vou começar a pensar e tal. E o mais legal de quando eu trabalhar de realidade virtual é quando o pessoal fica com um sorriso, né, no rosto. E a maioria das pessoas podem ver na foto que a gente estava ali anteriormente, eles ficavam com um sorriso. Mas se quiser que eu fale um pouquinho depois, se faltar alguma coisa, eu posso falar também. E a gente foi Malásia, China, São Francisco. A gente ficou quase sem dormir. A gente acordava 7 da manhã e ia dormir 2, 3 da noite. Principalmente, por exemplo, em São Francisco, o que era importante pra gente? Lá quando tem aqueles eventos de jogos, o lugar mais importante para você fazer conexão é nas festas. São, né, nos meetups que a gente fala. Então a gente conseguiu falar com o pessoal da Sony, com o pessoal, na verdade, de todo mundo, nas festas, de ir lá e de fazer aquele treinamento de pitch que eu comentei. Quando a gente teve treinamento de pitch, a gente teve treinamento de pitch igual esse, e também um que chama Elevator Pitch, que quem não conhece é como se fosse você conversar com o cara no elevador, que dura 30 segundos. Então como que você vai chegar para, por exemplo, o cara que é o responsável por realidade virtual da Sony e falar, cara, quer ver meu jogo? Se você falar isso direto, provavelmente ele não vai ver. Então a gente chega, conversa com o cara, você tem que procurar alguma informação nele, que você se conecte, e talvez depois ele você tenha a oportunidade de mostrar seu jogo. Então assim, foi muita coisa mesmo que a gente teve de diferente lá, e hoje é muito importante pra gente. Respondeu mais ou menos? Mais alguma pergunta, gente? Acho que não. Beleza, obrigado, gente. Quem quiser tem aqui. E eu queria fazer uma foto 360 antes de me tirarem aqui do palco. Dela me expulsar. Então eu vou colocar lá no nosso Facebook. Quem quiser entra lá, Skullfish, vai achar a foto. Todo mundo levanta a mão aí, gente. Vou fazer uma pose aí legal. Tirar algumas aqui. Pronto. Obrigado, viu, gente? Valeu. Pegar água aqui. Oi.